Do Ricardo, ele está aqui com a gente. Sobre esse assunto, sobre outros também. Governador Rui Costa, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, governador. Bom dia, Taíque, bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso. A gente acabou de ver essa reportagem aí sobre a decisão, da ministra Rosa Weber com relação à reativação desses leitos. Qual é o alívio, qual é o impacto que isso vai ter para as contas do Estado, para o Tesouro, governador, no momento em que cada real é importante nesse enfrentamento à Covid, né? Olha, sim, não só o recurso, viu, Ricardo? O problema é que desde o início dessa pandemia, o governo federal tem atrapalhado. Sabe aquele velho ditado, se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe? Infelizmente, ele não valeu para a pandemia e o governo federal, sempre que pôde, atrapalhou, em vez de ajudar. Foi lá no início, quando a gente queria fazer a medição de temperatura das pessoas e fazer o teste, ele disse, a Anvisa entrou na justiça para a gente não fazer o teste e nem fazer a medição de temperatura. O governo federal o tempo todo recomenda que é desnecessário o uso de máscara e ontem mais de dezenas de entidades médicas assinaram um documento reafirmando a urgência e a necessidade do uso da máscara como prevenção à doença. E agora tínhamos realizado uma reunião com o Ministério, com os governadores, e eles tinham assumido que iria voltar a habilitação dos leitos. Infelizmente, isso não ocorreu e nós tivemos que, mais uma vez, recorrer à Justiça para garantir o que está na lei e na Constituição, que o financiamento do SUS é tripartite, União, Estados e município, portanto, a União tem que fazer a sua parte. Governador, diante desse cenário, falta de leitos, números que ainda preocupam muito, a ocupação dos leitos hoje na Bahia em 84%. Ontem, o senhor anunciou, então, medidas restritivas prorrogadas, toque de recolher também prorrogado. Qual a real necessidade disso, governador? Taíque, eu acho importante reafirmar que eu faço isso não como governador da Bahia. Eu faço isso como gente, faço isso como cristão que sou, faço isso como pai de família e faço porque aprendi desde cedo com minha mãe. Trate os outros da forma que você gostaria de ser tratado. E eu estou cuidando dos filhos dos outros, da família do próximo, como eu gosto de cuidar da minha. Então, eu seria um irresponsável se nesse momento de pré-colapso do sistema de saúde, inclusive privado, onde os hospitais estão operando privados em quase 100%, e nós, na rede pública, nós ainda temos capacidade de ampliar e estamos ampliando. Essa semana serão mais 100 leitos de UTI na Fonte Nova. Se necessário for, abriremos mais. Mas eu seria completamente irresponsável se eu não dissesse claramente à população, é preciso se cuidar. E eu quero aqui, Taíque e Ricardo, me permitam fazer uma referência à matéria do Fantástico de ontem, que citou a cidade chinesa de Wuhan, onde começou a pandemia. Na matéria do Fantástico dizia que mais de um ano, não tem uma morte sequer em Wuhan. E mesmo hoje, não sendo obrigado por lei as pessoas usarem máscara na rua, lá na cidade chinesa, 100% da população usa. Por quê? Há um sentimento de coletivo, há um sentimento de respeito à vida do próximo. E, infelizmente, algumas pessoas não estão tendo esse comportamento, a começar pelo presidente da República. Ou, ontem, por exemplo, tivemos que acabar, a polícia teve que acabar e levar para a delegacia o dono de uma boate, de um local de festa, onde estava promovendo uma festa com centenas de pessoas lá reunidas com bebida lá em Teixeira de Freitas. Eu fico me perguntando o que essas pessoas têm no coração ou na alma. Elas são cristãs, são religiosas, elas têm algum sentimento pela vida do próximo. No meio de 330 mortes em 3 dias apenas na Bahia, essas pessoas se acham no direito de ir para a balada, ou o dono do local se acha no direito de ganhar dinheiro promovendo festas e baladas para reunir centenas de pessoas. Quer dizer, esse trocado, esse dinheiro que ele ganhou, vale quantas vidas humanas? 330? 690? Então, quantas pessoas terão que morrer ainda para sensibilizar essas pessoas? Então, eu quero fazer esse apelo. Sei que não é fácil, não gostaria de estar tomando essa medida, e faço o meu apelo aqui a toda a sociedade, aos empresários, aos comerciantes. Sei o quanto é difícil para o seu negócio, sei o quanto é difícil para aquela pessoa de baixa renda que precisa trabalhar, mas é para salvar vidas humanas. São mais 48 horas
para as equipes e para os hospitais ganharem um fôlego para a gente poder voltar e ultrapassar esse momento que chega. Bom, governador, a gente vai falar mais detalhadamente sobre o que pode, o que não pode a partir de agora, né, de uma forma bem didática para o nosso público, enquanto estamos revendo as imagens das aglomerações. O senhor mencionou Teixeira de Freitas e eu quero fazer uma pergunta com relação ao sul e ao extremo sul do nosso estado, que tem hoje alguns municípios aí, um índice de mortes por Covid que chega a ser 45% maior do que é o registrado no estado como um todo. No entanto, esses municípios não só não cumpriram o decreto do Estado, como publicaram decretos municipais flexibilizando as atividades, liberando inclusive aquelas que não são essenciais. Como é que o Estado avalia esse descumprimento por parte de alguns municípios lá do Sul e do Extremo Sul? Olha, Ricardo, eu espero mesmo, com todo o amor que eu sinto pelo povo da Bahia e pelas pessoas, que esses prefeitos tenham uma reserva técnica. Eles já estão com mais de 80% de taxa de ocupação. Eu espero que eles tenham leitos extras para oferecer para a população de Teixeira, de Itamaraju, de Eunápolis, e que possam garantir a vida dessas pessoas. Acho que a saúde e a vida humana deveria estar acima da política, deveria estar acima da ambição dos negócios. Mas nem todos pensam assim. Infelizmente, isso acaba estimulando comportamentos como o que a gente viu ontem dessa balada, dessa festa lá em Teixeira, que a polícia teve que acabar. E eu digo que nós seremos rigorosos dentro daquilo que a lei permitir e cada um assuma a responsabilidade. Pessoas que foram recém-eleitas, recém-empossadas, na minha opinião, têm que dizer ao povo o que é que eles farão quando completar 100% dos leitos dessas cidades. Realmente é inadmissível, eu não consigo entender qual o sentimento de compaixão, de amor que essas pessoas têm, mas cada um responderá primeiro a Deus e depois responderá à população o que é que eles poderão fazer quando alcançar 100% dos leitos de ocupação dessas cidades. Bom, governador, a sua fala está sendo muito forte nessa segunda-feira, um apelo aí comovente para a população baiana. Enquanto isso, a gente segue vendo imagens de aglomeração, repercutindo a situação no extremo sul do estado. Mas a gente quer entrar na entrevista exatamente no que pode e o que não pode funcionar. Você quer comentar, Ricardo? Tá, só uma observação para quem nos acompanha. Nós estamos vendo imagens de aglomeração, mas que não foram registradas ontem, por exemplo, ou nesse fim de semana. São imagens um pouco mais antigas. Nós estamos trazendo aqui para ilustrar o que o governador está colocando, né? Embora tenha havido alguns registros de aglomerações, são imagens um pouco mais antigas essas aí. Imagens de arquivo para a gente ilustrar toda essa situação. Eu posso mandar, Taíque e Ricardo, as imagens de Teixeira para vocês, para vocês exibirem aí. Eu vou enviar aqui no celular para vocês as imagens que nós temos lá dessa festa, dessa farra, que foi feita ontem em Teixeira de Freitas. E a gente também teve aglomeração nesse final de semana, governador, na Feira do Rolo. A gente tem imagens aí, pronto. Essas imagens são desse final de semana. Mas, no geral, a gente vinha mostrando imagens de arquivo de outras cenas de aglomeração que vem acontecendo aí ao longo dos últimos meses. Bom, mas então, medidas restritivas prorrogadas e aí surge uma primeira dúvida, governador. Venda de bebida alcoólica está permitida a partir de hoje ou fica restrita até quarta-feira? Não, nós retiramos do decreto a proibição, porque nossa preocupação com relação à bebida, eu sei que teve muitos memes aí de internet sobre isso, mas era evitar que as pessoas, por ser final de semana, as pessoas fossem aos bares ou aos supermercados ou algum ponto de venda para comprar bebidas e com isso aumentar a aglomeração. Então, ao proibir, a gente evitou que essas pessoas se deslocassem para local de venda e, com isso, não gerasse aglomerações. Mas a partir de hoje está liberado a compra e a comercialização de bebida, mas os bares continuam fechados e restaurantes. Governador, e com relação ao funcionamento de bancos e lotéricas nesta prorrogação aí do decreto? Olha, nós estamos permitindo para o pagamento dos auxílios, né? Tem pessoas que ainda estão recebendo auxílio, Bolsa Família. Então, como também trata-se de questão de sobrevivência, nós vamos permitir para essas pessoas poderem fazer o saque dos seus benefícios, até porque muitas dependem desse saque para poder ir no mercado e comprar comida, senão vão passar fome durante o dia. Governador, em relação às clínicas que não sejam de urgência e emergência, podem funcionar?
sim, tudo relacionado à saúde está liberado para o funcionamento, todas as atividades diretamente vinculadas à saúde, desde que não seja estética, né? Salão de beleza que faz procedimento estético, isso não será permitido nesses 2 dias. Quarta-feira já poderá, mas nesses 2 dias só aquilo que diga a respeito estritamente à saúde, exceto aquelas atividades vinculadas à estética. Essas continuam limitadas. No sábado, eu observei ali em Lauro de Freitas, governador, oficinas, borracharias, algumas lojas de assistência técnica. Esses estabelecimentos estão permitidos de funcionar? Não, não estão, exceto no caso borracharia para atendimento de emergência. Essas borracharias funcionam em beira de pista, que é para a pessoa furar um pneu e lá se socorrer. Mas vendas de peças, comercialização de peças não está permitido, e eu vou reforçar o pedido aqui para a PM e para a Prefeitura de Lauro de Freitas reforçar a fiscalização no dia de hoje. Academia de ginástica, governador, pode ou não pode funcionar? Não está inclusa no decreto como liberação, até porque eu também recebi muitas mensagens que a academia tem a ver com a saúde. De fato tem, exercício físico tem a ver com a saúde. Mas, infelizmente, a maior parte das academias funciona em ambientes fechados, a grande maioria delas com ar-condicionado, independente da quantidade de público que tem ali, está comprovado que o vírus se dissemina mais rapidamente, mais fortemente, em ambientes fechados com ar-condicionado, porque o vírus fica no ar e as pessoas respiram. E no momento que estão fazendo exercício físico, elas não fazem com máscara, elas tiram a máscara para fazer exercício físico e isso acelera a contaminação. Então são só 48 horas sem exercício físico, a partir de quarta elas voltarão a se exercitar e nós queremos diminuir essa pressão sobre o sistema de saúde privado e público, para na quarta a gente, com fôlego renovado, enfrentar a doença. Muito bem. Governador, eu quero falar das vacinas, porque o senhor mencionou há pouco a reportagem do Fantástico ontem falando sobre a retomada da vida lá em Wuhan, na China, né, o epicentro, né, o surgimento dos casos da Covid, mas o Fantástico também trouxe um dado, a expectativa com relação à fabricação de 30 milhões de novas doses das vacinas da Sinovac, né, a Coronavac, e também da Oxford. A minha pergunta é, como é que estão os últimos contatos, os contatos mais recentes com relação às vacinas, prazos e previsões para que a gente tenhamos mais doses? Olha, nós estamos buscando recuperar o tempo perdido. No caso da Pfizer, que você citou, eu me lembro que em setembro eu tive uma reunião com a direção da Pfizer, naquele momento eles nos informavam que tinham oferecido ao governo brasileiro 70 milhões de doses para o governo brasileiro adquirir. E chegaram a nos oferecer uma parte dessas vacinas, mas nós dissemos que naquele momento nós não tínhamos autorização legal. Por ser um ente subnacional, nós não poderíamos adquirir, muito menos vacinar a população. Então, nós não poderíamos adquirir essas vacinas. E nós estamos, desde o final de semana, hoje tem reunião da Procuradoria-Geral do Estado com o setor jurídico do laboratório russo para negociar os termos contratuais e eu espero ainda essa semana, se Deus quiser, finalizar as negociações e poder assinar o contrato. Nós temos, esse final de semana, fiz contato com representantes da vacina da Johnson, que foi aprovada nos Estados Unidos. Hoje estamos buscando agendar essa reunião para o dia de hoje ainda, e também buscando outras vacinas, como vacinas chinesas. Esperamos receber hoje o contato via embaixada das 2 vacinas que foram aprovadas na China, para que a gente tente conseguir alguma quantidade dessas vacinas. Enfim, os estados estão buscando até conjuntamente fazer essa aquisição e esperamos em breve ter notícias, porque só a vacina vai nos tirar desse aperto, desse sufoco que nós estamos. Governador, existe um balizador para que essas medidas restritivas serem prorrogadas mais uma vez? Por exemplo, se a taxa de ocupação dos leitos seguir na casa dos 80%, essas medidas podem ser prorrogadas para depois de quarta-feira? Tá aí que não, eu espero que essas 48 horas sejam necessárias e eu quero mais uma vez dizer ao povo da Bahia, é importante que vocês eu citei essa matéria do Fantástico porque ela é muito simbólica. Eu, às vezes, olho para a China, olho para a Ásia, olho para a Alemanha, olho para esses países e eu tenho que dizer, eu sinto uma inveja enorme do comportamento social dessas pessoas, da compreensão de que a doença não é individual, essa doença
não é como um câncer que ele é individual, não é como outra doença que é individual. Essa é uma doença coletiva. Ou a gente vai tomar consciência disso, ou nós não livraremos tão cedo dessa doença. E, portanto, por ser uma doença coletiva, nós só vamos nos livrar dela com comportamento coletivo. Enquanto alguns acharem que podem ir para os bares, encher a cara de cachaça, ir para a balada, ir para a festa, sem nenhum peso na consciência de quantas pessoas estão morrendo, nós não vamos vencer essa doença. Eu espero que esse sufoco, que esses dias sirva para alertar aquelas pessoas que têm saído na rua sem máscara, que têm ido para a festa, para a balada, para a aglomeração. Eu quero que elas pensem, se elas são evangélicas, se elas são católicas, se elas são espíritas, o exercício da nossa espiritualidade, da nossa fé, não pode ficar apenas na retórica. Nós temos que perguntar quantas vidas humanas a minha bebedeira vale? Quantas vidas humanas eu vou ser responsável por ir para uma balada, em festa, em Teixeira, em Prado, em Eunápolis? Quantas vidas humanas serão necessárias para justificar o meu comportamento? Eu tenho o direito individual de ficar bêbado, eu tenho o direito individual de encher os bares, eu tenho o direito individual de ir para paredão no meio da rua. O seu direito individual é superior à dor de mães, pais que estão perdendo seus filhos? Acabei de ver um pouco agora, antes de dar a entrevista, um pai chorando, desesperado, perdeu a filha de 16 anos para a Covid. Então, é isso. Bom, a gente entende essa emoção aí do governador Rui Costa, que é, de certo modo, a emoção de todos nós. De todos nós. Foram 320 vidas perdidas de sexta-feira até domingo. E a gente fica aqui, governador, eu entendo perfeitamente, contando a cada dia. O senhor é pai. Ontem eu via o senhor trabalhando em casa com suas filhas, tirando água ali. E eu imagino que o pai e a mãe, nesse momento, se colocam, né, nesse lugar de questionamento mesmo. Mas quantas vidas perderemos? Mas quantas pessoas teremos que enterrar para que as pessoas entendam, de fato, que o momento é esse, é de gravidade e é de um colapso? Não é fácil, não. É duro. Você receber mensagem, as pessoas perguntam assim, e o meu negócio, e minha loja? O que é mais importante? 48 horas de uma loja funcionando? Ouvido humanos. Desculpe. Não tem que pedir desculpa, governador. A gente entende completamente a sua emoção diante de falar de vidas e não de números. A gente entende completamente a fala de um pai que acabou de presenciar um outro pai perdendo a filha de 16 anos. A Rede Covida, Ricardo, que é formada por 200 especialistas, chamou de antessala do caos esse momento que a gente está vivendo. Então é um momento muito complicado, não precisa se desculpar, governador. Não. A emoção, de fato, não é fácil tomar decisão. Não gostaríamos de estar tomando decisões como essa. Gostaria, sim, que todas as pessoas estivessem usando máscara, mesmo aquelas que se consideram super-homens, se consideram jovens. Pelo menos, se não é por ele, pelo menos pela mãe, pelo pai, pela avó, pelo parente, pelo vizinho. Eu fico me perguntando, essas pessoas, elas sozinhas decretaram o fim da pandemia. Elas sozinhas estão indo a festas, a bares, estão tirando a máscara. A ciência já comprovou que a máscara reduz as mortes. Infelizmente, o Brasil, definitivamente, o Brasil vai entrar para a história dessa pandemia como o país que pior tratou da doença. Os Estados Unidos, até dezembro, eram o pior país. Lá eles mudaram o presidente e hoje já estão com 45 milhões de americanos vacinados, porque o presidente da República mudou as prioridades e passou a cuidar da vida humana. Aqui, infelizmente, nós não temos isso. E eu fico me perguntando quantos choros de pai, de mãe, de filho nós ainda vamos presenciar. E eu quero insistir para você, essa doença é coletiva, não é individual. Não adianta cada um perguntar, vai ter o leito de UTI, abre mais 50 leitos. É como se a gente tivesse que conter a enchente de um rio com balde. Toda vez que eu vejo alguém perguntar, vai abrir mais 10 leitos, governador? A minha imagem que vem na frente é o rio está enchendo, está inundando as casas e tem alguém pedindo, pega mais um balde, vamos tirar água de dentro de casa. Eu digo, mas o rio está transbordando, gente, o balde não vai resolver o problema. Então não serão mais 50, mais 100 leitos que vão resolver o problema, nem 200 leitos.
essa doença, se a gente não mudar o comportamento das pessoas, pode botar mais 1000 leitos, vai continuar morrendo muita gente. Então, é preciso a gente tomar consciência que o vírus não foi embora, que o vírus está matando, e só o comportamento das pessoas pode resolver esse problema, além, evidente, da vacina que nós estamos tentando adquirir. Se o senhor me permite uma observação aqui, de fato, imagino que entrará para a história o país, o nosso país, né, que, como disse o governador, não tratou a doença com a gravidade que ela exige, né, a gravidade necessária, mas eu imagino também que entrarão para a história os gestores públicos que assumiram as rédeas, que tomaram a dianteira e que foram para o enfrentamento aí, deixando as diferenças ideológicas de lado, assumindo este papel que cabe a eles, que cabe aos gestores públicos. Eu sigo aqui, vou dar um tempo para o governador respirar. Ricardo, deixa eu só fazer um agradecimento, como você cita aí, de deixou a política de lado. Ontem eu fiz pessoalmente, falei com o prefeito de Salvador, falei com o prefeito de Feira e liguei para a prefeita de Vitória da Conquista. Os 3 prefeitos são 2 do DEM e 1 do PMDB, que são de partidos diferentes do meu. E eu, conversando com a prefeita, fiz um apelo. Prefeita, a senhora é mãe, a senhora, apesar de ter família de comerciantes, é mãe. Então, nos ajude. E graças a Deus ela foi sensível. Eu quero fazer esse reconhecimento público, porque acho que merece as pessoas que, mesmo partidos diferentes, nesse momento, estão tendo sensibilidade, colocando a vida em primeiro lugar. Aqueles que, por marcação de debate político, como alguns prefeitos do Extremo Sul estão fazendo diferente, Deus haverá de julgá-lo e o povo haverá também de analisar a postura deles. Mas eu faço questão de fazer esse registro e agradeço. Bom, eu quero lembrar aqui que o médico oncologista, imunologista, Dr. Drauzio Varella, um dos mais renomados que temos no nosso país, lá atrás, em 2020, sinalizou publicamente a importância desta união entre governo do Estado e Prefeitura de Salvador. Me lembro que ele deu uma declaração pública para todo o Brasil, citando como exemplo positivo. Mencionei o Dr. Drauzio Varella, eu quero convidar o governador agora, vamos dividir a tela para colocar o Dr. Drauzio Varella. O governador vai ouvir uma declaração dada ontem pelo Dr. Drauzio Varella. Vamos ouvir juntos e depois vamos repercutir. A epidemia do coronavírus começa a ser controlada em Israel, país que investiu na compra de vacinas. Na Europa, graças à vacinação, às medidas de afastamento social e ao uso de máscara, o número de casos tem diminuído. Os Estados Unidos vacinaram mais de 10 milhões de pessoas na última semana. No Brasil, que começa a vacinar sem organização nem doses suficientes, a epidemia nunca esteve tão agressiva. Nós estamos vivendo os piores momentos. Olha o que deu, aglomerar nos bares, nas festas clandestinas, no fim do ano e no carnaval. Em várias cidades morreu mais gente nos meses de janeiro e fevereiro do que no ano passado inteiro. Parece que até hoje muitos fazem de conta de que não entenderam que um vírus presente nas gotinhas espalhadas quando nós falamos ou tossimos passa de uma pessoa para outra que chega perto sem máscara de proteção. Você acha bonito levar o vírus para dentro de casa, infectar seus pais, seus avós e as pessoas mais frágeis da família só porque você se recusa a usar máscara e a guardar distância dos outros? As próximas semanas serão muito duras. Não se iluda. Se sua mãe ficar doente, não encontrará vaga nas UTIs dos hospitais públicos ou privados. Como você vai se sentir se ela morrer de falta de ar sentada numa sala de espera? A única saída agora é comprar vacinas com urgência e convencer todos a usar máscara e fugir das aglomerações. Bom, de certo modo, o que disse o governador Rui Costa aqui na tela, a semana passada, numa declaração para um jornal de circulação nacional, o senhor disse, governador, o Brasil mergulhará nas próximas semanas num caos. De alguma maneira, é o que expressam as palavras do Dr. Drauzio Varella também. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil, o caos. No Rio Grande do Sul,
já passam de 100% da ocupação de leitos no Paraná, Mato Grosso, Goiás, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí. O Brasil inteiro o interior de São Paulo está sofrendo muito nesse momento. Essas novas variantes dos vírus, além de ser mais contagiosas, elas são mais agressivas e, portanto, nós não temos outra alternativa, só tem duas alternativas, é vacinar e evitar aglomeração. Até lá, conseguir a vacina é para usar máscara em qualquer ambiente, na rua, dentro do ônibus, dentro do metrô, no bar, na farmácia, em qualquer lugar tem que usar máscara. As pessoas não podem alegar suposto privilégio individual, direito individual para expor a vida do próximo do jeito que estão expondo. Governador, a gente agradece profundamente a sua presença hoje aqui no Jornal da Manhã, toda a emoção. Entendemos que, além de gestor, o senhor é pai, é ser humano e a gente está sempre aqui, disposto a receber o senhor. Boa sorte para essa semana aí que começa, bom trabalho, boa segunda-feira, governador. Obrigado, que Deus nos abençoe, obrigado. Força, governador. Um abraço aí.